Cristo, confiando sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. As crianças da catequese estão aí? Então, olha como é forte isso que Jesus falou no Evangelho. Se a gente estiver de acordo sobre alguma coisa para pedir ao Pai do céu, e se duas ou três pessoas pedirem juntas, em nome de Jesus, o Pai do céu vai conceder. Isso é forte. Será que a gente leva a sério isso que Jesus falou? Por isso que é tão importante a gente vir na igreja. A gente pode rezar sozinho em casa, conversar com Jesus no coração, mas Jesus também quer que a gente converse junto com outras pessoas, com dois ou três reunidos. Será que se a gente levasse isso a sério, será que o Pai não ouviria muito mais pedidos que a gente pede? Será que uma família que levasse a sério esse conselho de Jesus, de dois ou três estarem reunidos no nome dele e pedirem ao Pai do céu, segundo a sua providência e sua sabedoria, será que ele não concederia? Isso é muito importante para a gente levar. Se a gente puder gravar alguma coisa dessa missa, a gente pode gravar isso. Onde dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou ali, diz Jesus. E o que quiserem pedir ao Pai, ele vos concederá. Nós estamos aqui, reunidos em nome de Jesus. Nós pedimos coisas juntos como comunidade, inclusive vamos fazer as preces da comunidade daqui a pouco. Se a gente realmente colocar o nosso coração nessas preces, Jesus nos diz hoje no Evangelho, o Pai nos concede. Que todos hoje possam fazer este propósito. Todas as leituras deste domingo nos falam sobre a caridade fraterna. Na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos fala sobre os mandamentos. Ele fala de alguns daqueles que são os 7 mandamentos, que vêm depois dos 3 primeiros. E eles se resumem em amar ao próximo como a si mesmo. Amar não é um sentimento. O sentimento pode ajudar ou pode atrapalhar. Mas amar é uma decisão livre. É uma decisão. E os mandamentos nos ensinam o caminho para amar. Existem 2 tipos de mandamentos. Mandamentos positivos, coisas que nós devemos fazer, e coisas que nós não podemos fazer para poder amar.
os mandamentos negativos. As obras de misericórdia, aquelas dar de comer quem tem fome, dar de beber quem tem sede, visitar os doentes, perdoar, suportar os defeitos dos outros, corrigir os que erram, como Jesus vai falar hoje no Evangelho, são mandamentos positivos, coisas que nós devemos fazer, encontrar uma forma criativa, artística de fazer com a nossa vida. E os mandamentos que São Paulo elenca na segunda leitura são negativos. Quer dizer, para amar de verdade, existem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que nós somos convidados a fazer e coisas que nós não podemos fazer. Assim, para tocar bem um instrumento, tem coisas que a gente não pode fazer com ele, para que ele fique sempre bom, sonoro, não desafinado, que ele não estrague. E tem coisas que a gente é convidado a encontrar com criatividade, a fazer de maneira artística. Porque, claro, não basta não jogar fogo, não tacar água no violão para ele sair uma boa música. É necessário ter uma certa criatividade artística. Ser um bom músico vai muito além disso. Mas existem coisas que a gente não pode fazer, que destroem aquele instrumento. E assim também todos nós. Assim, todos os santos aprenderam a amar o próximo como a si mesmos, e todos eles evitaram as proibições dos 10 mandamentos. Tem aqueles 3 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Esses mandamentos se referem a Deus, amar a Deus. E os outros 7, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, se referem a amar ao próximo. São essas proibições de amar ao próximo que hoje São Paulo fala. E todos os santos encontraram, além de formas de evitar essas proibições, formas criativas de fazer as obras de misericórdia que Jesus pede, segundo o contexto particular de suas próprias vidas, de dar de comer, de visitar os doentes, suportar os defeitos dos outros e de corrigir os que erram. Na primeira leitura, Deus pede a Ezequiel para falar ao povo de Israel que está lá no exílio, na Babilônia, longe da sua terra, que mesmo lá ele denuncie e corrija os erros daqueles que estão afastados de Deus. Interessante que Deus fala de 2 aspectos. Existe, primeiro, a consequência do erro, que é o mal que aquela pessoa sofre. Existe também a culpa, que pode ser parcial ou maior, em relação ao erro. Ele fala o seguinte, fala que se o profeta não corrigir a pessoa que erra, a pessoa vai sofrer por causa daquele erro, mesmo porque a gente sempre tem alguma consciência, mas o profeta ia participar daquela culpa. E pelo contrário, se a pessoa não quisesse ouvir a correção de Ezequiel, a pessoa sofreria por própria culpa dela mesma. A gente percebe isso. Existem decisões que nós tomamos que são ruins em si mesmas, para nós ou para os outros, e a gente pode até ter uma consciência meio parcial delas, mas a gente colhe as consequências daqueles erros, ou os outros sentem, às vezes até anos depois. Todos nós podemos talvez lembrar de alguma coisa que talvez a gente não tivesse plena consciência, mas que deixou consequências na nossa vida ou na vida dos outros, algum mal que nós cometemos, e que talvez se alguém tivesse nos corrigido, nos mostrasse mais claramente, a gente não teria praticado e nem sofrido essas consequências. Por isso que Jesus diz no Evangelho da necessidade de corrigir os outros, porque corrigir também é caridade. Os pais têm o dever de corrigir os filhos, é necessário isso, mas com caridade, sem humilhação, explicando o porquê. Jesus nos ensina a corrigir sem humilhar. Quando a pessoa entende o porquê, ela passa a livremente desejar aquilo, então aquilo fica como que inscrito no coração dela, passa a fazer parte do próprio ser dela. Vemos pessoas que fazem coisas que não estão certas, e ao invés de nós ficarmos criticando, julgando, fofocando, talvez nunca ninguém teve a bondade de chegar naquela pessoa em particular
e explicar para aquela pessoa. Talvez os pais dela nunca tenham dito nada, talvez nenhum colega. Se pensarmos bem, muitas vezes a gente sente mais a vontade de deixar aquela pessoa quieta lá no canto dela, nos daria menos problemas. Mas Jesus nos ensina que a correção é um gesto de amor. E Ele nos ensina os passos para que essa correção seja um gesto de amor. Primeiro passo, quando corrigir? Ele fala, quando teu irmão pecar contra ti. Já começa aí, né? Não é corrigir quando tem algo que nos desagrada, quando é um capricho. Não, quando ele pecar contra ti, quando ele fizer algo que for errado mesmo. Segundo, a gente fazer o propósito de perdoar aquela pessoa antes de ir falar com ela. Talvez a gente já fazer aquele propósito de falar o seguinte, olha, se essa pessoa não aceitar a minha correção, mesmo assim ela já está perdoada. É mais fácil a gente ir lá e ter as palavras adequadas para falar com ela. E aí, corrigir. Se a pessoa aceitar, ganhaste o teu irmão. Quer dizer, a gente não precisa dizer, viu? Tá vendo como estava certo? Não. A gente corrige não para estar certo, mas a gente corrige para a pessoa estar bem. E se ela nem perceber que foi porque a gente falou que ela mudou, melhor ainda. Por isso que Jesus fala para corrigir em particular, para que a pessoa não se sinta intimidada e humilhada. E depois, se precisar, chamar mais alguém para ajudar. E depois, inclusive, ele fala da autoridade da igreja, de julgar e de perdoar os pecados, mas ele fala que aqueles que não aceitam nem mesmo a autoridade da igreja são para serem tratados como pagãos. Quer dizer, como alguém que vive no escuro. Alguém que falta luz para enxergar. A caridade e o respeito a gente tem com todos, inclusive com os pagãos. Mas a gente sabe que os pagãos, para eles, falta a luz de Cristo para enxergar certas coisas bem na sua vida. O ensinamento de Jesus vale também para nós ao contrário. Às vezes, não somos nós que temos que corrigir, mas são os outros que estão nos corrigindo. Então a gente tem que ficar atento. Se a pessoa vem falar em particular, corrigir, já olhar com bons olhos. Ela não está querendo me humilhar, já a partir do pressuposto que ela está querendo me ajudar. Ela está seguindo o conselho do Senhor. Ela está tentando me ajudar. Deus às vezes nos corrige, ou muitas vezes, nos corrige através da correção dos outros. O povo de Israel no exílio, Deus quis corrigir através da pregação de Ezequiel. E nós, hoje, Deus sempre nos corrige. E às vezes, ou muitas vezes, nos corrige através de pessoas. A gente sente, inclusive, se tiver o coração atento e humilde, fala, nossa, mas é verdade o que essa pessoa falou. Realmente parece que é Deus que está falando através dela. Ou então, Ele nos encarrega para nós corrigirmos alguém que Ele colocou no nosso caminho. Que nesta Eucaristia, o Senhor nos dê o dom do conselho do Espírito Santo, para que aprendamos a falar com caridade e também tenhamos os corações dóceis às correções de Deus e dos outros. Amém.